Fala galera, beleza? Então, em relação à aula de triângulos, realizada no dia 27 de maio, né, nós tivemos algumas complicações na hora de gravar o vídeo, né? Por conta disso, eu tô gravando uma nova aula para vocês, mas essa aula que eu vou passar vai abranger todos os assuntos que foram dados na aula de quarta-feira, tudo bem? Então, aula de triângulos. Primeiro, vamos falar a respeito de triângulos. A definição de triângulo, gente, a gente tem que considerar três pontos, tá? Três pontos distintos que são não colineares. O que significa isso? Imagina aqui, ó, nesse traçado que eu estou fazendo, a gente tem uma reta, tá? Nesta reta aqui, eu posso fazer alguns pontos, né? Nessa parte aqui eu posso fazer alguns pontos. Eu posso fazer esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A. Eu posso fazer esse ponto aqui, chamar de ponto B. E eu posso fazer esse ponto aqui e chamar de ponto C. Imagina agora esses três pontos e eu vou tentar formar um triângulo a partir desses três pontos. Eu consigo montar, considerando que esses pontos vão ser uns vértices do triângulo, né? Imaginando aqui um triângulo. A gente consegue montar usando esses três pontos? A gente não consegue. Por que a gente não consegue? Porque esses três pontos, veja, eles estão sobre uma mesma reta suporte. Imagina aqui, lembrando que o conceito de reta, a reta é uma figura infinita, né? Ela não tem começo nem fim. Então imagina aqui essa reta S. Deixa aqui, reta S. E a gente tem aqui um segmento de reta, que é essa parte aqui contínua, um preto contínuo, né? Então, esse segmento de reta, né? Nesse segmento a gente tem três pontos. A gente tem o ponto A, o ponto B e o ponto C. Todos eles estão sobre a mesma reta suporte, tá? Então, veja, para construir um triângulo, eu preciso fazer a união de três pontos que sejam não colineares, ou seja, eles não devem estar sobre a mesma reta suporte. Então, imagine agora, eu vou fazer aqui de uma outra cor, imagine esse ponto aqui. Esse ponto A, chama aqui ponto A, esse aqui de ponto B, e esse aqui é um ponto C, tá? Agora, vamos traçar as retas suportes. Veja que o ponto A e o ponto B, eles estão sobre a mesma reta suporte, tá vendo? Essa aqui é a reta que une esses dois pontos. Repara que o ponto C, ele não é colinear ao A e o B juntos, certo? O ponto C, ele não está em cima da mesma reta suporte. Vamos chamar aqui de novo, reta S. Essa é a reta suporte. Agora, repara com o A e o C. O A e o C, eles também possuem uma mesma reta suporte, ó. Tá vendo? O A e o C, eles são colineares, certo? Só que eles têm uma outra, vou chamar aqui reta T, tá? Reta T, essa outra reta T, mostra que o A e o C, eles são colineares. Só que o B não está sobre a mesma reta suporte do A e do C. Da mesma maneira, a gente pode fazer aqui com o B e o C, né? O B e o C eles são colineares, né? O B e o C são colineares, vão aqui, reta R, né? O B e o C são colineares, mas eles não estão sobre a mesma reta suporte do A, né? Então veja que para formar um triângulo é necessário que a gente tenha três pontos que sejam não colineares, né? Se a gente tiver três pontos não colineares, né? A intersecção aqui, no caso, né? A união, na verdade, do segmento. O que a gente chama de segmento? O segmento é um pedaço de uma reta, né? Ele é um trecho de uma reta que tem começo e tem fim. Então, se eu pegar a união deste segmento aqui, segmento AB, pego esse segmento AB aqui, eu vou unir esse segmento AB com o segmento aqui, veja, o segmento BC, e eu vou unir aqui com outro segmento, o segmento AC, certo?
eu vou ter aqui a figura que é o nosso triângulo, tá, gente? Então, o triângulo vai ser a união, tá? Então, o que que a gente tem aqui? A gente vai dizer, portanto, veja, eu vou fazer um delta. O delta é o triângulo, né? O triângulo ABC. E aqui eu estou colocando o quê? Eu estou colocando o valor dos vértices. O que que é o vértice? O vértice, ele é a união dos segmentos de reta aí, tá? Ó, esse aqui e esse aqui. Eu estou definindo o triângulo a partir dos vértices, que é a união desses segmentos de reta. Então, o triângulo ABC, ele vai ser o quê? Ele vai ser o segmento de reta AB, tá? E aí eu faço um traçado em cima, para dizer que é o segmento de reta. Ele é o segmento AB união, símbolo de união, com o segmento AC, o segmento de reta AC, e união com o segmento de reta BC. Tudo bem, gente? Então, aqui, basicamente, é o conceito de triângulo. Tudo bem? Então, veja, é bem comum, é bem conveniente aparecer nos vestibulares os segmentos de reta, eles vão dar um nome, né? E eles vão dar nome também aos vértices do triângulo. É bem comum aparecer, para um triângulo, é bem comum aparecer os vértices com letras maiúsculas, tá? Então, repara aqui nesse triângulo aqui do lado esquerdo. Eu vou chamar esse vértice aqui de vértice A, esse vértice aqui de vértice B e esse vértice aqui de vértice C, tá? Quando os vértices aparecem, eles geralmente aparecem com letras maiúsculas, tá? Esse segmento de reta que forma o segmento AB, por exemplo, esse segmento aqui, o segmento AB, geralmente o nome que se dá também são dados por letras. Só que aqui, no caso, vem com letras minúsculas, tudo bem? E aí, quais são os nomes que a gente vai dar? Geralmente, o nome que dá é o mesmo nome do vértice oposto ao lado. Então, veja, aqui eu tenho o vértice A. Aqui eu tenho o vértice A. Qual é o lado oposto ao vértice A? Olha, aponta uma setinha para o lado de cá, ó. Olha a setinha que eu estou apontando. Esse lado aqui vai ser o lado oposto ao vértice A. Esse lado aqui que eu estou fazendo em azul, repara, ele é o oposto ao vértice A. Então, a esse lado, a gente vai chamar de Azinho, tá? Um Azinho, um A minúsculo, tudo bem? Porque ele está oposto ao vértice A. A mesma coisa a gente vai fazer com o B. Tá vendo o B aqui, gente? O B, o lado oposto ao B é esse lado aqui, certo? Então, este lado aqui a gente vai chamar de Bzinho, tudo bem? E o C é a mesma coisa. O lado oposto ao C é aquele lá. Então, é esse lado aqui a gente vai chamar de Czinho aqui. Eu vou marcar de uma diferenciação aqui, o Czinho. Tudo bem? Então, é isso que vai acontecer. Os vértices a gente dá geralmente com letras maiúsculas, os lados com letras minúsculas. E os ângulos aqui, tem aqui os ângulos internos, né? Os ângulos, a gente costuma colocar letras gregas. É bem comum aparecer letras gregas. Então aqui, junto ao vértice A, é comum aparecer como um ângulo alfa. Junto ao vértice B, é comum aparecer ângulo beta. E junto ao vértice C é comum aparecer ângulo gama. Tudo bem, gente? Então é isso que costuma aparecer, não é necessariamente uma regra, mas é bem comum aparecer esse tipo de coisa no Enem, nos vestibulares, tá? Vamos agora para elementos de triângulo. Como eu já disse, né, os elementos eles vão ser basicamente aquilo que eu já comentei. Então, um primeiro elemento que a gente vai colocar aqui vai ser os vértices, que a gente já conhece. Então, aqui vou chamar de vértice A, aqui vértice B e aqui vértice C. Então, a gente sabe, portanto, que A, B e C são chamados vértices. Tudo bem? Ok. Ok, e aí os lados? Se aqui é o vértice A, o lado oposto vai ser o Azinho. Se aqui é o vértice B, o lado oposto vai ser o Bzinho. E se aqui é o vértice C, o lado oposto vai ser o Czinho, tá? Então, a gente vai dizer que Azinho, Bzinho e Czinho, eles são o quê? Os lados do triângulo, ok? Beleza. Aqui, veja, o ângulo interno, isso aqui
a gente vai chamar, se aqui é o vértice A, esse aqui vai ser o ângulo alfa. Se aqui é o vértice B, esse aqui é o ângulo beta. E se esse aqui é o vértice C, esse aqui é o ângulo gama. A esses ângulos aqui a gente chama de ângulos internos. Por que ângulos internos? Porque eles estão dentro do triângulo, tudo bem? Então, alfa, beta e gama, eles são chamados ângulos internos, tá? Ângulos internos. E repara o seguinte, esse tracejado que eu fiz aqui, ó, esse tracejado são as retas suportes que vão formar o triângulo, né? São as 3 retas suportes que vão formar o triângulo. Repara que esse ângulo interno aqui, se eu pegar esse ângulo interno e continuar, eu vou formar aqui um outro ângulo, certo? De forma que se eu somar esse ângulo de fora com esse ângulo de dentro, eu tenho um ângulo raso. Olha, repara aqui, eu vou ter uma figura semelhante a isso. Vamos supor que esse aqui seja o ângulo interno, o ângulo alfa. Esse aqui vai ser o suporte. Esse aqui é o suplementar do ângulo alfa. Ou seja, esse ângulo aqui mais esse ângulo de fora, que eu vou colocar aqui como alfa linha, eles são suplementares. Eu posso dizer, portanto, que alfa mais alfa linha, ele vai dar 180 graus, né? Vai formar um ângulo raso. Esse ângulo de fora, né? Esse ângulo de fora aqui que a gente está somando com o ângulo interno, isso aqui é chamado de ângulo externo. Ângulo externo ao triângulo. E o ângulo externo, ele é sempre suplementar ao ângulo interno. E aí, a gente vai chamar esse ângulo aqui externo de alfa linha. Assim como esse beta, veja, eu continuo aqui ó, com a reta suporte, né? Eu vou formar aqui o beta linha, que é o ângulo externo, né? Ao vértice B. E aqui a gente tem o gama linha, né? Ó, gama linha. Tudo bem, gente? Então, esse daí a gente vai chamar de ângulos ângulos externos, tá? Então, alfa linha, beta linha e gama linha são chamados de ângulos externos. Ok? Ok, beleza. E aí, o que a gente sabe disso? Quais relações que a gente pode dizer? Bom, primeira relação que eu já falei para vocês é que se eu pegar o alfa mais o alfa linha, a gente tem 180 graus. Se eu tenho beta mais beta linha, eu tenho 180 graus. E se eu tenho gama mais gama linha, eu vou ter também 180 graus. Tudo bem? Beleza? Certo. E a gente também pode fazer uma relação chamada de perímetro. O que é o perímetro? O perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados do triângulo. Se a gente somar cada um dos lados, a gente tem o perímetro. E repara, perímetro, gente, perímetro, ele vai ter a nomenclatura de 2P, tá? 2 vezes o P. Tá? Perímetro a gente representa desta forma, tá? Aí você me pergunta, por que 2P? Porque o P, só o P, ele é o semiperímetro. Só o Pzinho, ele é o semiperímetro. Ele representa a metade do perímetro. Tá bom, gente? Então, ó, 2P, que é o perímetro, tá? Perímetro é inteiro. Perímetro vai ser o quê? Vai ser o Azinho mais o Bzinho mais o Czinho, ou seja, é a soma de todos os lados. O perímetro 2P é a soma de todos os lados. De tal forma que só o P, ele vai ser o Azinho mais o Bzinho mais o Czinho dividido por 2. E o que é o Pzinho? O Pzinho é o quê? Ele é o semiperímetro, ok? Ele vai ser a metade do perímetro. Tudo certo? Vamos classificar triângulos agora. No que se refere à classificação dos triângulos, a gente vai ter 2 tipos de classificação. A gente pode classificar os triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Aqui eu vou fazer a classificação quanto aos lados, a princípio. E aqui eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, presta atenção na forma como eu vou explicar e não necessariamente as figuras, porque aqui eu estou usando um recurso que eu estou fazendo os desenhos à mão,
tá? Então, muitas vezes, o meu desenho não está fidedigno com aquilo que eu estou dizendo. Então, presta atenção no que eu estou dizendo, tá? Qualquer coisa, vocês podem olhar no material que os professores estão produzindo, que aí fica, nos slides que os professores produziram, que fica um pouquinho mais fácil de entender. Aqui eu tentei fazer o mais real possível, tá? Então, repara o seguinte, na classificação do quanto aos lados, a gente pode ter alguns tipos de triângulo. Nesse primeiro caso aqui, a gente vai ter um triângulo que tem os 3 lados de medidas diferentes, tá bom? Então, ó, 3 lados de medidas diferentes. Então, esse lado vai ter um valor, esse lado aqui tem um valor, esse lado aqui tem outro e esse lado aqui tem outro. Repara no que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um tracejado em cada lado do triângulo. Repara que em um lado eu usei um tracejado, no outro eu usei 2 e no outro eu usei 3. Por que eu fiz isso? Porque esses tracejados vão indicar para mim que eles têm medidas diferentes. Esse tracejado não está preocupado em dizer quanto é o valor da medida. Ele só está me indicando que esses lados têm medidas diferentes, tá? Então, ele é um indicativo de que os lados têm medidas diferentes. Então, repara, aqui ele vai ter 3 lados distintos, né? 3 lados não congruentes, tá? Não congruentes. O que significa isso? Significa que eles não têm a mesma medida. Congruentes, ok? O triângulo que tem todos os lados, os 3 lados não congruentes, eles são chamados de triângulo escaleno, tá, gente? Escaleno, ok? Beleza, ok. E aí a gente vem para esse segundo triângulo aqui. No segundo triângulo, repara que este lado aqui, ele é igual a este lado. Porém, esse terceiro lado, ele é diferente, tá? Ele é diferente. Então, repara aqui de novo no tracejado. Repara que em um lado eu usei um tracejado, no outro eu usei também um tracejado. Esses lados que têm a mesma indicação, significa que eles têm a mesma medida, tá? Ele tem a mesma medida. E o lado diferente é porque tem uma medida diferente, tá? Então, ele vai ter dois lados congruentes, tá? Congruentes. É importante, antes de mais nada, vamos voltar aqui para a primeira figura, que no caso do triângulo escaleno, como ele tem 3 medidas diferentes, né? Eu vou ter também aqui 3 ângulos diferentes, isso é importante dizer. Então, da mesma forma que eu fiz com um lado, eu posso fazer com um ângulo também, veja. Aqui eu estou fazendo os tracejados também. É para dizer que os 3 ângulos, eles têm medidas diferentes. No triângulo no segundo triângulo, ó, eu já estava querendo soltar a informação antes do tempo, né? Nesse segundo triângulo, esse triângulo aqui, ele vai ter 2 lados iguais. Este lado que é diferente, ele tem um nome. Ele é chamado de base, tá? Esse lado aqui é a base desse triângulo, tá? E esse triângulo aqui, os ângulos da base, eles têm a mesma medida. Então, este ângulo aqui, que é o ângulo da base, é igual a esse outro ângulo da base, tá? Então, os ângulos da base nesse segundo triângulo, eles têm a mesma medida. Só o ângulo aqui, ó, do vértice oposto ao lado não congruente, né? Só esse ângulo aqui, que ele vai ter uma medida diferente, tá certo? Esse triângulo que tem uma base, que os ângulos da base são iguais, esse aqui, ele é chamado de triângulo, agora sim, triângulo isósceles, tudo bem? Isósceles. Beleza. Ok. E agora a gente vai para o terceiro triângulo. O terceiro triângulo, ele vai ser um triângulo que ele vai ter as mesmas medidas. Os 3 lados vão ter a mesma medida. Por isso, o desenho fica com esses 3 tracejados iguais. Então, ele tem 3 lados congruentes, certo? Ok. E, como ele tem os 3 lados congruentes, ele também vai ter os 3 ângulos internos, vai ter todos a mesma medida, tá bom? Então, os 3 ângulos internos têm a mesma medida. Vocês provavelmente já sabem que a soma dos ângulos internos de um triângulo
vale 180 graus. Em algum momento vocês já viram isso, se não viram, vão ver ainda. Então, mas eu já indico que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Se eu tenho três ângulos iguais, basicamente o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 180 e dividir por 3. E 180 dividido por 3 vai ser 60 graus. Ou seja, todo o triângulo, e nesse caso o nome desse triângulo é triângulo equilátero, tá? Todo triângulo equilátero vai ter cada ângulo interno uma medida de 60 graus, tudo bem? Todos eles são iguais e todos eles vão ter a medida de 60 graus. Tudo bem, gente? Então, a primeira classificação de triângulos quanto aos lados, a gente tem os triângulos que são escaleno, que tem todos os lados não congruentes, 3 lados não congruentes, o triângulo isósceles, tem faltando um acento aqui, ó, triângulo isósceles, que é um triângulo que tem 2 lados congruentes, e a gente tem o triângulo equilátero, que é o triângulo que tem os 3 lados congruentes. Vamos agora à classificação do triângulo quanto aos ângulos. Nessa outra classificação, a gente vai ter uma classificação baseada nos ângulos internos, tá certo? E a gente vai ter 3 variantes também. Nessa primeira, gente, nessa primeira aqui, a gente consegue observar um triângulo e a gente vai observar os ângulos. Repara que a gente vai ter um ângulo aqui, um ângulo que ele geralmente vai estar com essa medida aqui, ó, com esse quadradinho com um ponto no meio. Esse quadradinho no ponto no meio significa que isso aqui é um ângulo reto, tá? Então, é um ângulo reto. E o que é ângulo reto? Na aula de ângulos, vocês viram que ângulo reto é um ângulo de 90 graus, tudo bem? Então, todo triângulo que tiver um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, que estiver indicando esta figura do quadradinho com ponto no meio, esses triângulos aqui são chamados de triângulo retângulo, tá? Ó, retângulo é o nome de uma figura geométrica. Isso aqui é um triângulo retângulo, tá? Tá? Retângulo. Tudo bem, gente? Então, esse aqui é um triângulo retângulo, é uma classificação do triângulo. Basta ter um ângulo reto, né? No caso, não existe triângulo com 2 ângulos retos, só existe triângulo com no máximo um ângulo reto, né? Se tiver esse ângulo reto, ele é classificado como triângulo retângulo. Vocês vão ver muito esse triângulo ainda, certo? Beleza. Na aula de ângulos, a gente viu a classificação dos ângulos, né? A gente viu o ângulo reto, viu os ângulos que são menores do que 90 graus, eles são chamados de ângulo agudo, né? Nesse segundo triângulo, a gente vai ter aqui alguns ângulos, eu não sei quais são as medidas deles, eles podem ser iguais, podem ser diferentes, eu não sei te dizer. Mas, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que, nesse caso, os 3 ângulos, ok? Os 3 ângulos são ângulos agudos, tá? Não importa aqui se eles são iguais ou diferentes, não importa. O que importa é que são 3 ângulos agudos. E o que significa ser ângulo agudo? Só lembrando, são ângulos que têm um valor menor do que 90 graus, tá? Então, todo triângulo que tiver os 3 ângulos agudos, eles são chamados de ângulo ou triângulo acutângulo, ok? Acutângulo. Aqui. Tudo bem, gente? Então é bem simples. Tem os 3 ângulos menores do que 90, ele vai ser chamado de triângulo acutângulo. Agora, observando aqui esse terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, a gente tem, obviamente, aqui um caso de tem um ângulo aqui que é bem grande, né? Esse ângulo aqui, a gente sabe o nome dele, né? É um ângulo maior do que 90 graus. Um ângulo maior do que 90 graus, ele é um ângulo chamado obtuso, né? Então, o triângulo obtuso, todo triângulo, aqui no caso, o nome desse triângulo será chamado de obtusângulo, tá? Obtusângulo é o nome da classificação do triângulo, né? O triângulo obtusângulo, ele obrigatoriamente terá ele terá um ângulo obtuso. Tudo bem, gente? O que significa ser obtuso? Que ele é maior
do que 90 graus. Ah, professor, mas pode ter... Opa, marquei 190, né? Não, maior do que 90, né, gente? Ah, professor, mas ele pode ter dois triângulos com mais de 90 graus? Não pode, né, gente? Por que não pode? Porque a soma dos ângulos internos dá 180 graus, né? Então, se eu tiver dois ângulos com mais de 90, já ultrapassou 180, né? Então, não pode. É um ângulo só. Um ângulo obtuso, a gente vai ter aí um triângulo obtusângulo. Beleza, gente? Certo. Vamos agora para um outro assunto que é de muita importância que vocês vão utilizar na aula de pontos notáveis, que o assunto de sevianas. Certo. Vamos falar. Para falar de seviana, você tem que entender o seguinte: seviana é todo segmento de reta, tá? Todo segmento de reta que une um vértice do triângulo a algum ponto da reta suporte do lado posterior, ou seja, do lado contrário ao vértice, tá? Então, por exemplo, a gente tem esse triângulo ABC e aí eu vou traçar uma seviana. Por exemplo, saio do vértice A e eu vou juntar esse vértice com este ponto aqui, olha, deixa eu consertar aqui. Por exemplo, esse segmento de reta, eu estou juntando o vértice a um lado oposto. Isso aqui é uma seviana. Se eu pegar daqui para cá, eu tenho uma outra seviana. Se eu pegar daqui para cá, eu tenho uma outra seviana. E se eu pegar daqui até aqui, veja, eu tenho uma outra seviana. Ah, mas saiu do triângulo. Não importa. O que importa aqui é que ela está indo até a reta suporte do lado oposto, tá bom? Então isso aí vai ser o conceito de seviana. A primeira seviana que a gente vai tratar é a altura, tudo bem? Então, primeiro aqui a gente vai ter a altura, tá? Geralmente, a altura ela vai ser classificada pela letra Hzinho, o H minúsculo. E aqui na frente a gente vai colocar o vértice de onde a altura foi formada. Tudo bem, gente? Então, repara o seguinte, eu vou traçar aqui um triângulo, tá? E nesse triângulo aqui, a gente vai traçar a altura dele, tá? Então, aqui a gente tem o vértice A, o vértice B e o vértice C, tudo bem? E aí, quando a gente traça um segmento de reta que sai do vértice B, por exemplo, tá? Aqui no vértice B, tá? Veja, ele iniciou aqui no vértice e ele vai até o lado oposto. Mas repara que esse segmento de reta que eu estou criando aqui, tá? Esse segmento de reta que eu estou criando aqui, ele vai chegar no lado oposto e vai fazer um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus, ele obrigatoriamente precisa existir. A essa seviana, a gente dá o nome de altura, tá? Então, essa aqui é uma das alturas do triângulo. Essa aqui é HBzinho, HB no caso, né? A HB por quê? Porque ela é a altura relativa ao vértice B. Como assim a altura relativa ao vértice B? Porque o triângulo, ele vai ter outras 3 alturas. Ele vai ter mais outras 2 alturas. No final das contas, um triângulo, ele tem 3 alturas diferentes. Deixa eu apagar esse aqui e eu vou traçar aqui de outras cores outras alturas para vocês identificarem. Se eu partir aqui do vértice A, e ir até o lado oposto, eu vou ter uma outra altura, tá? Aqui, ó. Se eu partir aqui do vértice A e ir para o outro lado, eu vou ter uma outra altura. A esta altura aqui, a gente vai chamar, ó, veja, forma um ângulo de 90 graus. A esta altura aqui, a gente vai dar o nome de HA, tá? Porque ela partiu do vértice A. Ok, gente? E aí, a gente vai ter uma terceira altura em relação ao vértice C. Em relação ao vértice C, deixa eu consertar aqui, em relação ao vértice C, a gente vai ter esta outra altura aqui, tudo bem? Esta outra altura aqui, veja, ela saiu do vértice C e foi até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Essa outra altura aqui, ela vai ser o HC, tá? HC, que ela é a altura do triângulo relativa ao vértice C. Tudo bem? Uma curiosidade agora. Repara que as 3 alturas, elas se encontram em um ponto. Este ponto aqui vai ser
assunto das próximas aulas. E aí eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: houve um encontro, né? E aí nas próximas aulas a gente vai falar a respeito desse ponto. Tá? Então é importante que quando chegar na aula de pontos notáveis do triângulo, essas definições de altura, mediana, bissetriz interna e externa, todas essas definições estejam claras, porque quando chegar na aula de pontos notáveis, vocês podem ter problemas se não saberem o que é uma seviana, tá certo? Mas reparou que as alturas se encontraram, né? Esse ponto a gente não vou falar dele agora, porque ele é assunto das próximas aulas. Vamos para agora falar sobre mediana. Mas antes de falar propriamente mediana, eu quero só fazer algum adendo. Repara primeiro nesses dois triângulos. Vamos complementar a altura aqui antes de falar de mediana. Repara nesses dois triângulos. Eu tenho aqui, nesse primeiro caso, eu tenho um triângulo retângulo, certo? E no outro, eu tenho um triângulo obtusângulo, né? Porque ele vai ter um ângulo maior. Um ângulo maior do que 90 graus. Então, para traçar a altura, repara o seguinte: se eu for traçar a altura do vértice A, eu tenho que sair do vértice A e ir até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus, né? Repara que a altura, onde vai ser a altura? Repara, gente. Vai ser o próprio lado. Quando eu tenho um triângulo retângulo, a altura relativa ao vértice A, nesse caso, vai ser o próprio lado do triângulo. Tudo bem, gente? E agora, se eu for traçar a altura relativa ao vértice C, eu estou aqui no vértice C, e eu vou traçar a altura relativa ao vértice C. Eu saio do vértice e vou até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Olha lá. Então veja que a altura relativa ao vértice C, ela também vai ser o próprio lado. Ah, que interessante, né? Mas vamos ver agora em relação ao vértice B. Será que a mesma coisa acontece? Não, né, gente? Aqui não. Em relação ao vértice B, repara que ela vai vir aqui e ela vai formar um ângulo de 90 graus aqui, né? Então, no triângulo retângulo, os lados que são adjacentes, ou seja, que estão ao lado, ao ângulo reto, esse aqui e esse aqui, né? Esses dois lados, eles são as próprias alturas do triângulo, tudo bem? E como aconteceu no outro caso anterior, repara que as alturas elas se encontram em um ponto. Esse aqui é o ponto notável do triângulo retângulo, que a gente vai falar nas próximas aulas, ok? Agora, veja no triângulo obtusângulo. Se a gente for traçar a altura relativa, né, ao vértice A gente vai fazer o seguinte: se a gente for traçar daqui do vértice A e para o lado oposto, se a gente for pegar no segmento BC, nenhum dos segmentos aqui vai dar direto um ângulo de 90 graus. Para isso acontecer, a gente tem que prolongar, né? Fazer um prolongamento do lado BC, né? E aí sim a gente consegue traçar a altura, né? Então repara que a altura ela está fora, ela não está aqui dentro do triângulo, né? Ela está fora do triângulo. Então aqui a gente tem a altura relativa ao vértice A, tudo bem? Se a gente for fazer a altura relativa ao vértice B, a altura relativa ao vértice B ela vai estar interna, né? Ó, partindo do vértice B e indo até o lado oposto, ela vai estar interna. Então essa aqui vai ser a altura relativa ao vértice B. Opa, é H, né? Então, HB. E a gente vai ter uma outra altura, né? Que é a altura relativa ao vértice C, né? A altura relativa ao vértice C, aqui também, em nenhum momento aqui, ele o lado AB vai formar um ângulo de 90 graus com a seviana, com a altura. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Fazer um prolongamento. Né? Ao fazer um prolongamento, a gente consegue aqui traçar a altura relativa ao vértice C. Ok, gente? Beleza. E onde que vai estar o famoso ponto notável aqui? Já que elas não se encontraram. Elas não se encontraram aqui. Mas se a gente fizer um prolongamento, né? Se a gente fizer um prolongamento, a gente vai fazer as projeções, né? Isso se chama, no caso, projeções. As projeções da altura, vai chegar um momento que as projeções elas se encontram em um ponto. Aqui, exatamente aqui, vai ser a projeção, aqui no caso, a projeção do C,
da altura em relação ao vértice C, aqui a projeção da altura em relação ao vértice B, e aqui a projeção da altura em relação ao vértice A. E aí vocês percebem que elas se encontram em um ponto. Esse é o famoso ponto notável, né, em relação às alturas, que a gente vai falar posteriormente. Agora sim, nós vamos para a mediana. Quando a gente fala da mediana, a mediana ela vai ser uma seviana, certo? Que ela vai partir de um vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Qual que é o ponto médio? Imagina o seguinte, veja esse lado BC. Imagina que esse lado BC, supondo, tenha 6 centímetros. Se a gente pegar aqui um ponto, chamado ponto médio, se a gente pega, imagina que a gente pegou aqui exatamente o ponto médio, significa que eu vou 3 centímetros para um lado e 3 centímetros para o outro, ou seja, eu estou quebrando o lado na metade. Então, esse daqui é o ponto médio. Tudo bem, gente? Tá? Então, a ideia da mediana é que a mediana ela sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Tudo bem? Então, veja que aqui não tem a restrição do ângulo. Na altura, tinha que vir formar um ângulo de 90 graus. Aqui, a gente não está preocupado com o ângulo. Aqui, a gente está preocupando que a seviana, no caso, ela saia do vértice e vai até o ponto médio. Não importa se está fazendo 90 graus ou não. O que importa é que ela está indo para o ponto médio. Ok? Então, essa é a primeira mediana. A mediana ela vai ser representada aqui, no caso, pela letra M, né? Então, esse aqui vai ser o MA, ok? É a mediana relativa ao vértice A. Tudo bem? Bom, agora vamos fazer a outra mediana, né? São 3 medianas. Então, pega o lado AC, pensando nesse lado AC, a gente vai ter o ponto médio, é mais ou menos aqui, certo? Então, o ponto médio é aí. Então, se a gente pegar o vértice B, a gente consegue unir com este ponto, e a gente vai ter mais uma mediana, ok? Essa aqui vai ser o MB, é o ponto médio relativo ao vértice B. Tudo bem, gente? E aí, para finalizar, a gente vai ter um outro, né? Em relação ao o lado AB, a gente vai ter aqui um ponto médio, mais ou menos aqui, certo? Então, a gente vai chegar e a gente vai unir, né? Pegou o ponto médio, a gente une. E pronto, a gente fez as 3 medianas, ok? E da mesma forma que a altura, as medianas elas também vão se encontrar em um ponto. Esse aqui é um ponto notável. É um ponto notável que a gente vai falar sobre ele também na próxima aula. Mas aí, como é que vocês podem ver, né? O assunto da próxima aula já acaba se formando, né? Ele está começando a se formar, porque a gente está encontrando ele em várias, em cada uma das sevianas que a gente está tratando, ok? Vamos para a próxima. Agora nós vamos falar sobre bissetriz interna. A bissetriz interna, ela vai ser um segmento de reta também, que vai cortar o ângulo exatamente na metade, tá certo? Então imagina, por exemplo, que esse ângulo A, o ângulo alfa no caso, esse ângulo aqui, ele tenha 60 graus. Qual é a metade de 60? A metade de 60 é 30, certo? Então, a gente vai pegar aqui esse ângulo que vale 60 e a gente vai cortar ele na metade. Então, a gente vai vir aqui e vai estar preocupado não com o lado oposto. A gente não está preocupado se aqui é ponto médio ou não. Nem a gente está preocupando se é o ângulo formado aqui com o lado oposto vai ser 90 graus. O objetivo não é esse. O objetivo é vir aqui e cortar na metade. Tá vendo que eu estou cortando um ângulo aqui na metade? Então, eu vou prolongar isso até chegar no lado oposto, né? Então, eu venho aqui e tal. Então, ele não necessariamente atingiu o ponto médio e também não formou um ângulo de 90. Então, aqui ficou 30 para esse e 30 para esse. Cortei o ângulo na metade. Essa reta, esse segmento de reta aqui, é o que a gente vai chamar de bissetriz interna, tá? Relativa ao vértice A. E a bissetriz interna, a gente vai dar o nome de Bzinho, tá? Então, é Bzinho A. Bissetriz relativa ao vértice A. Ok? A próxima bissetriz, imagina esse ângulo aqui, a metade dele é mais ou menos aqui. Então, eu venho aqui e corto esse ângulo na metade, né? Então, eu venho e traço. Pronto. Essa aqui vai ser a bissetriz interna relativa ao vértice B.
ok? E para finalizar, a gente tem uma outra bissetriz, né? Essa bissetriz aqui, vai cortar isso aqui no meio. E quando a gente faz um traçado, a gente vai vir aqui e olha, mais uma vez aqui, aqui a gente tem a terceira bissetriz interna, bissetriz relativa ao vértice C. E outra vez, olha aqui o pontinho aqui, ó, ponto notável aqui pra gente. Tá certo? E para a gente finalizar as sevianas, né, que a gente vai tratar aqui, a gente vai falar sobre a bissetriz externa. Com a bissetriz externa, é semelhante ao que a gente tem feito aqui até agora. Então, imagina o triângulo ABC, tá? A gente tem aqui o ângulo interno A. A gente vai fazer o quê? A gente vai prolongar um lado, certo? E aí a gente vai ter aqui o ângulo externo, né? A gente vai chamar aqui de alfa'. O ângulo B, né? O ângulo beta, no caso, a gente vai prolongar aqui e vai ter o ângulo beta'. E o ângulo C, o ângulo gama, a gente vai prolongar aqui e a gente vai ter o gama'. Para traçar a bissetriz externa, a gente vai vir num ângulo externo aqui, o ângulo alfa, e vai pegar a metade dele. E a gente vai fazer o tracejado. Pronto. Isso daqui, se a gente for prolongar aqui e continuar, vai ser a bissetriz externa. Uma outra aqui que a gente pode traçar, ó, aqui, por exemplo, aqui, ponto médio do ângulo externo do beta, e a gente vem aqui e faz o tracejado. Esse aqui vai ser a outra bissetriz externa. E aqui, de novo, mais uma vez, o vértice está aqui, e a gente for traçar aqui mais ou menos na metade, a gente vai ter. Nesse caso aqui, a gente não vai ter a formação do ponto notável, tá? O ponto notável, o quarto ponto notável vai vir de um outro termo que não é necessariamente uma seviana, né? Que vai ser a mediatriz. Mas a mediatriz vai ser alvo de um outro assunto. O importante é vocês saberem que a bissetriz externa é essa reta, né? Esse segmento de reta. Na verdade, ele pode ser até chamado de semirreta, né? Que ela tem o vértice como origem, ela vai... Na verdade é o segmento, né? Porque ele sai do vértice e vai até o lado oposto, né? Então até a projeção do lado oposto, tá? Então, a bissetriz externa aqui tá pra gente é essa definição. Você traça o ângulo externo e você pega o ponto médio desse ângulo, onde está cortando um ângulo na metade, e você faz o traçado da bissetriz. Beleza, gente? Bora lá. Então, na sequência, vamos falar sobre desigualdade triangular. A primeira coisa que vocês têm que saber é que a gente não consegue formar um triângulo com medidas de lados quaisquer. Não dá para montar um triângulo com qualquer medida de lado. Por exemplo, imagina que eu vou pegar aqui uma barra, né, de lado 2 centímetros. 2 centímetros. E imagina que eu tenho aqui uma segunda barra, que ela tem um lado 3 centímetros, tá? 3 centímetros. E eu vou ter uma terceira barra, tá? Uma terceira barra aqui, deixa eu consertar, isso, pronto. E essa outra barra, ela tem 3, 4, 5, 6, 7. Imagina que ele tenha 7 centímetros. Será que é possível eu montar um triângulo com essas 3 barras, sendo que cada barra vai formar um lado do triângulo? Será que eu consigo montar? Lembrando que se eu juntar essas barras, os vértices serão o quê? Serão as extremidades das barras, né? Então, esses pontos aqui que eu estou marcando para vocês seriam os vértices, né? Então, eu teria que unir esses pontos para formar o triângulo, né? Então, veja. Imagina o seguinte. Imagina que eu coloco aqui a barra, né? A barra de 7 centímetros. Coloquei aqui a barra de 7 centímetros. Agora eu vou colocar aqui do lado a barra de 3, né? Eu vou colocar aqui. A barra de 3 centímetros está aqui, ó. Pronto, 3 centímetros está aqui. Certo? Agora, para fechar o triângulo, falta o quê? Falta a barra de 2, né? Mas veja, a barra de 2 vai ficar aqui, ó. Eita! Não deu, né? 2 centímetros. Não deu para fechar o triângulo. Ai, caramba. E agora, o que eu faço? Será que se eu pegar esse ângulo aqui e diminuir ele, de forma que o de 3 fica aqui, será que eu consigo? Ó, eu diminui um pouco, né? Lembrando aqui, ó, vamos fazer uma espécie de uma circunferência aqui, ó.
Então, conforme eu vou diminuindo o ângulo, a barrinha de 2 vai ficando cada vez mais perto desse vértice, né? Então, será que se eu diminuir o ângulo, eu consigo formar um triângulo? Veja, se eu traçar aqui, eu vou nem mudar a cor para vocês entenderem. Ó, 7 centímetros, tem aqui. Aí eu diminuí o ângulo. Veja, eu coloquei agora aqui a barra de 3. Agora a de 3, eu diminuí um pouquinho o ângulo. E agora eu coloco a de 2 aqui. Veja, não dá. Não dá, eu não consigo. Eu não consigo fechar o triângulo. Vamos diminuir isso aqui ao extremo. Vamos, ao invés, aqui por um exemplo, aqui deve ter em torno de uns 5 graus. Vamos diminuir a 0 graus. A 0 graus certinho. E agora eu sou obrigado a mudar de cor para vocês entenderem. Então eu diminuí a 0. Quer dizer, agora eles vão estar colineares. Veja, agora as barras estão colineares. Elas não vão formar triângulo, tá? Então elas não vão formar. Veja, porque para ser triângulo, os 3 pontos precisam ser não colineares, certo? Então, veja aqui, eu tenho daqui até aqui, eu tenho 7 centímetros, tá? 7 centímetros. E eu vou pegar agora a barra de 3, né? Ó, a barra de 3 vai ficar aqui, ó, do lado, ó. A barra de 3 está bem aqui, né? Tá colinear, ok? Então, a barra de 3 centímetros está aqui. Tá certo. E a barra de 2? A barra de 2 vai estar aqui, ó. A barra de 2 vai estar aqui. Olha só que interessante. Quer dizer, se eu colocar a de 3 e a de 2, uma do ladinho da outra, de forma colinear, eu tenho 5 centímetros, certo? 5 centímetros é a maior distância que eu consegui fazer unindo esses dois segmentos de reta, o de 2 e o de 3. É a maior distância. Eu não consigo colocar as extremidades desses dois quando eles estão unidos por uma ponta. Eu não consigo aumentar mais do que 5 centímetros. 5 centímetros é o máximo. Veja que essa distância aqui ó, onde eu estou marcando, deixa eu colocar até de outra cor. Essa distância aqui em laranja, veja, eu estou juntando o de 3 e o de 2. Só que eles não estão colineares, eles estão formando um triângulo. Tá vendo que eles têm esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui é menor do que 180 graus. Essa distância em laranja aqui que eu estou indicando para vocês vai ter menos do que 5 centímetros justamente por esse ângulo. Quanto maior for o valor desse ângulo laranja, certo? Quanto maior for o valor desse ângulo, maior é a distância, tá? Maior vai ser a distância, ok? Então, se eu completei aqui no caso 180 graus, a partir daqui eles voltam a se aproximar, porque 181 é como se ele estivesse fazendo isso. Então, 181 de um lado, mas do outro lado vai ser um ângulo menor do que 180. Então, esses pontos começam a se aproximar novamente, tá certo? Que a menor distância que une esse ponto a este ponto é justamente a reta que une eles, né? Então, eu não consigo formar triângulo de qualquer maneira, tá? É necessário ter uma condição de existência para formar um triângulo. Mas isso que eu falei, acabei de falar para vocês, é importante que vocês entendam. Se eu tenho 2 pontos aqui, imagine aqui um ponto A e um ponto B. Se eu tenho 2 pontos, a menor distância que eu faço para unir esses 2 pontos é justamente a reta que une. É justamente essa reta aqui, ó. É a menor distância que eu consigo juntar entre o ponto A e o ponto B, vai ser a reta que une os 2 pontos. Se eu fizer esta volta, ou se eu fizer esta volta, veja, eu estou unindo o A e o B. Eu estou fazendo a união. Só que se eu somar tudo isso daqui, ó, se eu fizer a soma de todo esse comprimento, e se eu somar todo esse comprimento, todas essas medidas aqui, cada uma delas individualmente, vai ser maior do que esta. Ou seja, a menor distância que eu tenho entre 2 pontos, sempre vai ser aí o segmento de reta que une esses 2 pontos, esses próprios 2 pontos. Tudo bem, gente? Essa é a primeira parte. A gente já sabe, então, um postulado aí que é da distância mínima. A distância mínima entre 2 pontos vai ser o segmento de reta que une os 2 pontos. Ok? Vamos entender agora quais são as condições de existência. Vocês viram que a gente não consegue formar triângulos com qualquer medida. Por exemplo, com essas medidas aqui eu não consigo formar triângulo, né? Então vamos entender agora qual é a condição de existência para a gente poder formar um triângulo. Então, galera, como a gente tinha visto, se a gente tiver, por exemplo, um lado valendo 1, o outro valendo 2 unidades, o outro valendo 3 unidades,
Eu nunca vou conseguir montar um triângulo com essas medidas. Por que eu não vou conseguir montar? Vê, se eu unir, né? Se eu fizer a união, por exemplo, abrir o ângulo ao máximo a 180 graus, por exemplo, aqui eu tenho a medida de um lado de 1 centímetro. Aqui eu tenho a medida de um lado de 2 centímetros. Se eu pegar o terceiro lado de 3 centímetros, veja, eu nunca vou conseguir, porque eles vão estar paralelos, né? Eu nunca vou conseguir formar um triângulo porque eles vão estar paralelos, eles vão ter exatamente a mesma medida. É necessário que esse ângulo aqui, o ângulo de união dessas duas aqui, seja menor do que 180 graus, né? Eu preciso que seja menor do que 180 graus. Então, veja, repara que aqui eu estou somando, né? Eu tenho uma medida de 1 e aqui uma medida de 2. Como a menor distância aqui vai ser 3 centímetros, né? No caso, a maior distância que eu vou conseguir formar, vai ser essa distância de 180, quando o ângulo for de 180 graus. A maior distância que une este ponto aqui e este ponto aqui vai ser justamente quando esse ângulo for de 180 graus. Né? Essa que vai ser a maior distância. Eu preciso diminuir a distância entre o ponto A e o ponto B. Para diminuir a distância, eu preciso diminuir o valor do ângulo. Eu preciso que o ângulo seja menor do que 180. Tá? Então é obrigatório aí no caso, que um dos lados, vamos chamar o lado aqui de A, o outro lado de B e o outro lado de C. É obrigatório que um dos lados do triângulo, ele seja o quê? Ele seja menor, ele precisa ter, obrigatoriamente, ele precisa ser menor do que? Do que a soma dos outros dois lados. Por que ele tem que ser menor? Ora, porque se for maior, eu nunca vou conseguir formar triângulo. A gente viu isso no fato anterior, né? Que eu tinha colocado 2, 3 e 7. 2, 3 e 7 a gente nunca vai conseguir fechar o triângulo, de fato, porque a maior distância que eu vou conseguir formar com o 2 e com o 3 vai ser 5, né? E o outro lado valendo 7 eu nunca vou conseguir atingir. Então é necessário, obrigatório, que um dos lados seja menor, tá? Então essa é a primeira condição. Porque, por exemplo, se eu tenho aqui um triângulo de lado 3, e outro triângulo aqui, o outro lado de lado 4, essa distância aqui para fechar o triângulo, ela precisa obrigatoriamente, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser menor do que 7. Por que menor do que 7? Porque 3 mais 4 dá 7. A maior abertura possível de 180 graus vai formar 7, né? 3 para um lado e 4 para o outro. Mas com isso aqui, com 180 graus, eu não consigo formar triângulo. Então, ele precisa ser menor do que a soma. Ele não pode ser menor ou igual. Ele precisa ser obrigatoriamente menor do que a soma. Porque a soma dá 7. Né? A soma dá exatamente 7 e vai formar um ângulo 180 graus. Eu não posso fazer isso. Tá certo? E aí, da mesma forma, se eu tenho aqui uma medida de 4 centímetros e aqui 3... e aqui 3, conforme eu vou diminuindo esse ângulo aqui, vamos colocar aqui o ângulo alfa, conforme eu vou diminuindo esse ângulo, veja o que acontece. Ele vai se aproximando aqui, ó, ele vai aproximando do ângulo de 4, né? Ele vai se aproximando. De fato que, se eu aproximo ele até um limite mínimo de 0 graus, ele vai atingir esta medida aqui, né? Atingindo esta medida aqui, a gente vai ter duas barras, uma barra de 4 centímetros e uma barra de 3 centímetros. E aí, o que acontece? Eu não consigo formar triângulo. E aqui a gente chega ao limite no outro sentido. O limite no outro sentido, perdão, aqui não é 2, aqui é 1. O limite no outro sentido é justamente o quê? É justamente a subtração. Eu tenho 4 aqui ao todo, e eu tenho 3 centímetros aqui, nessa distância. Quer dizer, o limite no outro sentido, que é quando o ângulo tende a 0, é justamente a subtração. Então, o limite contrário é no sentido de 1 centímetro. Então, quando a gente subtrai os outros lados. Então, veja, nesse caso aqui, para formar um triângulo, obrigatoriamente, eu preciso que um dos lados do triângulo seja menor do que a soma. E a outra condição que tem aqui é que eu preciso que a subtração de dois lados do triângulo, obrigatoriamente, precisa ser menor, tá? Menor do que o outro lado. Ou, em outras palavras, um dos lados tem que ser maior do que a subtração entre os dois, tá? Então, existem essas duas condições.
Só que vamos supor, eu não sei quais são as medidas do lado. Vamos supor que os lados aqui, o B seja 3 e o C seja 4. Quando eu fizer 3 menos 4, eu vou chegar em um resultado de menos 1. E o lado do triângulo não pode dar negativo, né? O lado do triângulo não pode ser negativo. Só que aqui a gente está trabalhando com figuras geométricas, né? Então a gente tem aqui a nossa referência dentro dos números naturais. Então, obrigatoriamente, quando a gente fizer a subtração, a gente coloca aqui em módulo, tá? Então, quando a gente fizer 3 menos 4 aqui, a gente vai ter esse 1 aqui como resposta, tá? Ó, esse 1 aqui como resposta. Tá? Então, qual é a condição de existência? Se a gente unir essas duas figuras aqui, essas duas inequações, a gente consegue dizer que, dado um triângulo que tem os lados A, B e C, tá? Para o triângulo existir, o módulo da subtração de dois lados tem que ser menor do que o outro lado. E esse mesmo lado aqui, que é o lado A, ele tem que ser menor do que a soma dos outros lados. Então, a gente chega nessa expressãozinha aqui, tá bom? A gente consegue chegar nessa expressãozinha aqui. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um exemplo desse conteúdo para a gente poder dar sequência, tá? Vamos fazer um exercício rápido. Então aqui, imagina que eu tenho esses três lados aqui, o lado A 6, o lado B 7 e o lado C 11. Então imagina que eu tenho isso, tá? E eu quero saber se dá para formar um triângulo com essa relação, tá? Então veja, com essa relação, será que eu consigo? Vamos fazer a fórmula dessa maneira aqui, ó. Vamos fazer aqui o módulo de A menos B seja menor do que C, que seja menor do que A mais B. Vamos fazer dessa forma aqui. Vamos ver o que a gente chega. Fazendo essa conta, como é que fica? Módulo de A, 6 menos 7, é menor do que 11. E 11 é menor do que 6 mais 7. Tá? Quanto que é módulo de... Quanto que é 6 menos 7? Dá menos 1. Que é menor do que 11, que é menor do que 6 mais 7. Quanto que é 6 mais 7? Dá 13, né? Então, a gente faz essa condição aqui. Vamos verificar. Quanto que é módulo de menos 1? Dá 1. 1 é menor do que 11? 1 é menor que 11, gente? É. E 11 é menor do que 13? É. Ora, então, através dessa relação, a gente consegue perceber, então, que dá para formar esse triângulo. Tudo bem? Dá para formar um triângulo com medidas 6, 7 e 11. A gente pode tentar fazer também as outras comparações. Ao invés de fazer A menos B, a gente pode fazer, ao invés de deixar o C aqui no meio, a gente vai colocar o A agora. Né? Então vai ficar B menos C. B menos C menor do que A, que é menor do que B mais C. Né? Então a gente fica com, por exemplo, 7 menos 11. 7 menos 11 menor do que 6, que é menor do que 7 mais 11. Compara, 7 menos 11 dá menos 4, né? Menos 4 menor do que 6, menor do que 7 mais 11, 18. Módulo de menos 4 dá 4. 4 é menor do que 6, gente? É. 6 é menor do que 18? Opa, 6 é menor do que 18? Sim, então também satisfaz, né? E a terceira vez que a gente pode tentar fazer também é aqui o seguinte, colocar o B no meio, né? Então ficaria A menos C menor do que B, menor do que A mais C, né? Então se a gente fizer isso, aqui eu coloquei em módulo, mas tanto faz colocar em módulo não, porque dá na mesma, é soma, né? Então ficaria 6 menos 11 menor do que 7, menor do que 6 mais 11. Então 6 menos 11 dá menos 5, né? Só que lembra que isso aqui está em módulo, né? Então dá menos 5, menor do que 7, que é menor do que 17, né? Menos 5, módulo de menos 5 dá 5. 5 é menor do que 7, gente? Sim, satisfaz. 7 é menor do que 17? Sim, satisfaz. Ou seja, todas elas satisfizeram a relação, né, da condição de existência do triângulo. Logo, a gente consegue dizer aqui, tá? A gente consegue dizer que a gente consegue montar triângulo com essa relação.
Tudo bem, gente? Deu para entender? Grava bem essa relação das condições de existência, que isso é bem comum de aparecer, tá bom? Agora a gente vai passar para um assunto bem facinho, que é a parte de congruência de triângulos, para a gente poder finalizar a aula. Bom, para falar de congruência de triângulo, a gente tem a noção aqui, a gente tem dois triângulos aqui, tá, gente? A gente tem o triângulo ABC, que é esse triângulo aqui, e a gente tem um triângulo A', B', C'. Então, veja, é triângulo ABC e triângulo A', B', C'. Tudo bem? Eu quero que vocês reparem os ângulos internos, alfa, beta e gama, alfa', beta', e gama', e os lados, Azinho, Bzinho, Czinho, Azinho', Bzinho', Czinho'. Tudo bem? Para dizer que dois triângulos eles são congruentes, para ser congruentes, grava bem isso, dois triângulos são congruentes quando? Quando os lados e os ângulos também forem congruentes. Ou seja, se eu tenho que o Azinho é igual, tem a mesma medida que o Azinho', tá? Tem a mesma medida. O Bzinho tem que ser igual, tem a mesma medida do Bzinho'. O Czinho tem que ter a mesma medida do Czinho'. Ou seja, eles têm que ter a mesma medida, tá? Mas não basta ter os lados de mesma medida. É necessário que os ângulos também sejam iguais. Então, se o alfa é igual ao alfa', o beta é igual ao beta', e o gama é igual ao gama', então, nessas condições, eu posso dizer que eles são congruentes. Eles são exatamente iguais, tá? Exatamente iguais, ok? Para a gente dizer que dois triângulos são congruentes, a gente coloca um sinal de igual, tá? Um tio em cima, tá? Um sinal de igual com um tio em cima é sinal de congruência de triângulos. Então, repara o seguinte, para eu dizer que os triângulos são congruentes, eu tive que comparar quantos fatores aqui? Eu tive que comparar esses 3 mais esses 3. Eu tive que comparar 6 parâmetros. 6 parâmetros entre os triângulos para dizer que eles são congruentes. É isso que eu vou ter que fazer em todas as situações? Não. Eu não preciso necessariamente saber exatamente os 6 parâmetros. Eu tenho alguns critérios que eu consigo avaliar. Através desses critérios, a gente consegue definir se eles são congruentes ou não. Então, a gente consegue restringir, a gente consegue diminuir essas quantidades de existência, essas condições, para dizer de fato que aqueles triângulos eles são congruentes. E é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai ver aqui agora quais são os critérios de congruências de triângulo. Tudo bem? Vamos para o primeiro critério. O primeiro critério vai ser o critério lado, ângulo, lado, o LAL, tá? Então veja, eu tenho dois triângulos aqui. Eles a princípio são diferentes. Por que eles são diferentes? Porque a gente não tem os lados dele, tá? Vamos supor aqui que ele me dá em valores numéricos. Vamos supor que aqui vale 3, o Bzinho vale 3 e o Czinho vale 4. E aí ele fala que esse outro triângulo aqui também vale 3 e aqui também vale 4, certo? E vamos supor que aqui tenha 20 graus. Ora, e aqui também tenha 20 graus. Com essas medidas, daria para dizer que eles são congruentes? Lembra no caso anterior que a gente avaliou? No caso anterior, a gente disse que tinha que avaliar todos os parâmetros. Então, dá para afirmar que o lado CB é igual ao lado C', base'? Olha, a gente não tem essa informação. Ninguém disse. Pelo desenho, parece que sim. Mas a gente não tem a informação. Eu não disse para vocês quanto vale. Então, não necessariamente a gente pode afirmar. Além do mais, o ângulo Bzinho, o ângulo beta e o ângulo gama também não foram dados. Então, tá faltando um dos lados e tá faltando 2 ângulos. Tá faltando 3 parâmetros para a gente dizer de fato se esses triângulos são congruentes. Então, a gente precisaria de mais informação. Esse critério vai ser mais fácil da gente avaliar se eles são congruentes. O critério LAL, se a gente tiver esses 3 parâmetros nesta sequência, lado, ângulo, lado,
olha, tem que estar nesta sequência. Se a gente tiver esse parâmetro, a gente consegue dizer, de fato, se eles são congruentes ou não. Então, vamos avaliar. Qual é o primeiro critério? O primeiro critério é lado, né? Veja, eu tenho este lado aqui. Este lado é exatamente igual a este lado. A gente sabe disso, tá? Então, esses lados são iguais, ok? O outro critério é o ângulo. E a gente precisa pegar o ângulo que está do ladinho do lado que a gente escolheu. O lado e ângulo. Então, a gente precisa respeitar esta sequência. O ângulo, veja, o ângulo aqui que está do ladinho do lado azul. Veja esse ângulo verde. Esse ângulo alfa aqui, ele é igualzinho a este ângulo aqui, né? Então, o segundo critério também está respeitando. Está sendo respeitado, né? E o terceiro critério é lado. O terceiro critério é lado, né? É lado, ângulo, lado. Esse terceiro aqui, veja, eu estou escolhendo o lado AB, porque eu estou respeitando o critério. O critério é lado, ângulo, lado. Eu não posso pegar isso aqui. Esse aqui não está respeitando, ó, porque tem um lado aqui antes. É L, A, L. É esta sequência. Então, veja, esse lado aqui, ele é exatamente igual a este lado aqui. Certo? Então, veja que ele respeitou esse critério. Respeitou o critério LAL. Se respeitou o critério LAL, eu posso afirmar, sem necessariamente saber os outros 3 parâmetros, eu consigo afirmar, nesse caso, que esses triângulos eles são congruentes. Eles são congruentes porque eles respeitam o critério LAL. Beleza, gente? Deu para entender? Então é isso. Esse é o primeiro critério de congruência. Tem esses 3 parâmetros sendo respeitados, né? Nesta sequência, a gente pode afirmar que ele é, no caso, são triângulos congruentes. Beleza, galera? Vamos para o próximo. Nesse segundo critério, a gente está avaliando agora o critério ângulo, lado, ângulo. Diferente do outro. O outro é lado, ângulo, lado, né? Esse aqui é ângulo, lado, ângulo. Da mesma forma que o anterior, a gente tem que avaliar esses parâmetros, né? Esses 3 parâmetros, nesta sequência. Primeiro um ângulo, depois o lado, depois o outro ângulo. Novamente, aqui a gente tem 2 figuras, né? Nessas figuras aqui é vértice, nesse primeiro triângulo é ABC, no outro é A', B', C'. Os lados, a gente só tem um lado só, que é o lado BC. O lado BC das 2 figuras a gente tem os valores. E os ângulos, a gente tem o ângulo beta e gama desses dois, e o beta', gama' desses dois. Então a gente tem, para essas figuras, 2 parâmetros, 2 ângulos e um lado. E aqui também, 2 ângulos e um lado. Vamos avaliar. Primeiro vamos avaliar o ângulo. Veja, esse ângulo gama, ele tem a mesma medida desse ângulo gama. A gente tem, vamos supor que a gente tenha os valores numéricos, né? A gente verificou na conta, verificou no exercício e ele tem os mesmos valores numéricos. Então, os ângulos são congruentes. Tá certo. Vamos avaliar agora o lado, né? Avaliando o lado. Veja que é ângulo, lado. Então, a gente está vendo o lado que está do ladinho dele, né? Que está próximo a ele. Este lado aqui, A, tem a mesma medida desse A'. Eles são congruentes também. Então, esse lado aqui, eles são iguais, certo? E, para finalizar, a gente tem o outro ângulo, logo o ângulo da sequência. Este ângulo aqui é igualzinho a este ângulo aqui. Pronto! Isso aqui é o suficiente. Sabendo que esses 3 parâmetros têm o mesmo valor, eu já consigo deduzir os outros 3, né? Então, pelo critério ângulo, lado, ângulo, eu posso dizer aqui, portanto, que esses 2 triângulos eles são congruentes, tá? Eles são congruentes pelo critério ângulo, lado, ângulo. Tudo bem? Mais um, vamos para o próximo. O terceiro critério que a gente vai avaliar é o critério LLL, lado, lado, lado. Então, eu tinha dito no começo que para ser congruente ele é necessário ter os 3 lados e 3 ângulos iguais. Vamos supor que no exercício ele dá 2 triângulos para a gente. Ele não passa nenhuma informação em relação aos ângulos. Ele não fala nada, nem de um triângulo nem do outro. Não fala nada, nada, nada.
mais ele dá informação sobre os lados, ou a gente obtém as informações dos lados de alguma forma. Se a gente descobre que os três lados são iguais, veja, se a gente descobre que esse lado aqui, este lado, tem o mesmo valor que este, se a gente descobre que este lado aqui tenha o mesmo valor que este aqui, e a gente descobre que o terceiro, né, esse lado aqui, fazer direitinho, esse lado aqui tem o mesmo valor que esse, o mesmo valor numérico, né, que esse. Tendo os três valores iguais, a gente consegue deduzir, portanto, que os ângulos são exatamente os mesmos, tá bem? Então os três ângulos também vão ser iguais. Consequentemente, esses triângulos eles são congruentes, eles também são congruentes pelo critério LLL, lado, lado, lado. Os três lados são iguais, logo eles são congruentes. Tudo bem, gente? E aí a gente vai agora para o último caso, que é um caso especial. Este quarto caso aqui vai ser LAA oposto, tá? Lado, ângulo e ângulo oposto, tá? Então veja, tenho duas figuras aqui. Foi me dado dois ângulos e um lado, né? A gente poderia pensar, olha, a gente pode usar o critério ângulo, lado, ângulo, né? Não pode, né, gente? Por que a gente não pode usar o ângulo, lado, ângulo? Porque ângulo, lado, ângulo tem que ser naquela sequência. Então a gente teria que saber este ângulo, este lado e este ângulo. Mas a gente não sabe a medida deste lado, a gente sabe a medida deste. Então não consigo satisfazer aquele critério. Mas, se a gente for avaliar, a gente tem um outro critério aqui, que é lado, ângulo e ângulo oposto. Veja, eu tenho aqui, no caso, olha, um ângulo, tá? Um lado, perdão, o lado azul aqui, ó. E esse lado, veja, esse lado é exatamente igual a este aqui, tá? Então, um dos critérios está satisfazendo, o critério lado. O outro critério é o critério ângulo. O ângulo tem que estar exatamente do lado, né? Do lado, olha, ficou duas vezes a palavra lado, né? Ele tem que estar adjacente ao lado do triângulo. Então, ele tem que ser exatamente esse aqui, né? Então, repara que este ângulo verde, ele tem exatamente o mesmo valor desse ângulo verde, certo? Então, lado, ângulo, está satisfazendo. Qual é o outro critério? O outro critério é ângulo oposto, tá, gente? Ângulo oposto a quê? Ângulo oposto ao lado. Ele é o ângulo oposto ao lado. Então, o lado aqui é o lado que eu marquei em azul. Qual é o ângulo oposto ao azul? É esse aqui, ó. É o alfa, né? Então, o alfa, este ângulo alfa aqui, ele é o ângulo oposto ao lado em azul. E aqui a gente tem o alfa'. O alfa' tem a mesma medida do alfa, certo? Então, veja, lado, ângulo, ângulo oposto. Se esse critério conseguiu satisfazer, então a gente pode dizer também que esses triângulos são congruentes. Tudo bem? Tudo certo, então? Então, quais são os critérios para a gente relembrar? É o critério LAL, ALA, LLL, LAA oposto. Então fala comigo, repete rápido. LAL, ALA, LLL, LAA. Oposto, no caso, né? De novo, LAL, ALA, LLL, LAA. Oposto. Beleza? Ok. Agora a gente vai passar por um outro caso de congruência, que às vezes pode aparecer, que é bem comum, que é um caso especial de triângulo retângulo. E aí finalizamos a aula. Bom, o caso especial que eu tenho a passar para vocês não tem nada assim de especial, né? A gente chama de caso especial, mas não tem nada de especial. É um caso que ocorre com triângulos retângulos, tá? Então, se a gente tem dois triângulos retângulos aqui, ok? Um A', B', C' e o outro ABC, né? Para dizer que eles são dois triângulos congruentes, eles têm que ter dois catetos iguais.
Lembrando que, só para quem não sabe essa nomenclatura, o triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto, ele tem um nome. Ele é chamado de hipotenusa. Hipotenusa, tá? E os outros dois lados, né, tanto o Azinho quanto o Czinho, eles são chamados de catetos, né? Então a gente tem dois catetos e uma hipotenusa, tá? Então, toda vez que a gente tiver triângulo ou retângulo, os lados têm um nome específico, catetos e hipotenusa, sendo que a hipotenusa é o maior lado do triângulo, é o lado que é oposto ao ângulo reto, oposto ao ângulo de 90 graus, tá? Então, se tivermos dois triângulos retângulos e dois lados são iguais, se dois lados são iguais, o terceiro obrigatoriamente vai ser igual, e se os três forem iguais, a gente sabe que ele é igual pelo critério LLL, né? Lado, lado, lado. Né? Porque um dos ângulos obrigatoriamente é igual, que é o ângulo de 90, né? E depois vocês vão ver pela relação de Pitágoras que se a gente tem um triângulo ou retângulo com duas medidas iguais, o terceiro obrigatoriamente vai ter um valor específico, tá? Isso em uma próxima aula. Beleza, gente? Então, para o caso especial, se tivermos dois triângulos retângulos e dois lados forem iguais, a gente pode dizer obrigatoriamente que eles são congruentes. Tudo bem? Então é isso, pessoal. A gente termina a nossa aula por aqui. As fichas estão lá no Drive, tá? E qualquer dúvida, vocês podem procurar os monitores, certo? E futuramente, a gente vai dar um prazo aí para vocês, mas futuramente virá um monitor resolvendo todas as questões da ficha de triângulos e vai ficar lá aqui salvo na nossa página no YouTube. Tudo bem? Então, até a próxima. Bons estudos a todos. Tchau, tchau.